Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Você que pode, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 12. Nós vamos estar lendo. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos ler aqui o que... Glórias a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo do versículo 13 até o 21. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado e engrandecido é o nome santo de Jesus Cristo, né? Que vive e reina para todo sempre e eternamente. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: glórias a Deus. A parábola do rico insensato, ou a parábola do rico sem juízo. A palavra diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? O 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 19. E disse a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, ou se alegra. O 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, aqui a palavra do Senhor nessa manhã, qual o Senhor Jesus colocou no meu coração. O Senhor Jesus, ele começa ali, né, se aproximando dele, um homem, a qual pede para que Jesus falasse com o irmão dele para dividir a herança que o pai havia deixado. Que o irmão dele não queria dividir a herança. E ali Jesus vira para ele e fala: mas eu não estou aqui para ser juiz nem repartidor de bens materiais. Foge completamente dos planos de Jesus Cristo. Não foi para isso, para Jesus, que Jesus veio ao mundo. Na verdade, tudo que se envolve as coisas materiais, Jesus Cristo não estava envolvido, porque não interessava para Jesus as coisas materiais. E aí Jesus falou para ele que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Em outras palavras, os bens materiais para Jesus não significa nada. Ninguém chega a ter Jesus porque tem condição financeira se achando ser alguém ou alguma coisa. Porque o olhar de Jesus para quem tem e quem não tem é o mesmo, é da mesma forma. E ali Jesus Cristo chega para ele e começa a contar uma parábola de um homem sensato. Jesus, ele sempre falava muito em parábolas para o povo. Parábolas significa quando Jesus, ele queria ilustrar pegar uma ilustração, um exemplo do dia a dia da vida cotidiana para demonstrar uma verdade espiritual ou uma verdade do reino dos céus. E aí Jesus começa aqui a partir do versículo, glórias a Deus, a partir do versículo 16, ele começa a falar da história deste homem, né, contando uma parábola de um homem rico. E ali Jesus começa a falar que esse homem, ele tinha muitas propriedades. Ele tinha muitas, assim, a colheita dele foi muito boa. A terra produziu bastante. E ali, aquele homem, por ter colhido muito naquele ano, ele falou para ele: onde eu vou colocar tanto que a terra produziu? E ali ele pensou com ele mesmo: já sei, vou derrubar os meus celeiros, que já são grandes, já são enormes, e vou construir outros maiores ainda. Esse homem, irmãos, na verdade, ele era um avarento. Ele já tinha muito, mas ele não estava satisfeito, ele queria mais. Ele produziu muito, ele queria poder guardar tudo que ele estava conseguindo colher.
Da terra dele era muita coisa. E me chama a atenção, o Senhor me leva ali para Mateus capítulo 6, o versículo 19. Mateus 6, 19. Olha o que o Senhor Jesus fala. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse é o conselho de Jesus, para que as coisas materiais, elas não venham nos roubar de adorar a Deus, de buscar a Deus, de estar voltado para as coisas de Deus. Esse homem aqui só estava preocupado em seu bel prazer. Ele já tinha muito, mas ele queria mais. Isso é bem típico do homem avarento, do ser humano avarento. Ele nunca, irmãos, vai estar satisfeito com o que ele tem. Se ele tem um carro, ele quer ter mais um. Se ele tem uma casa, ele quer mais. O avarento é típico desse homem aqui, desse insensato, sem juízo. É uma pessoa que ele não está preocupado com as coisas do reino dos céus, aonde o próprio Jesus está falando, olha, não passem a vida de vocês se preocupando com as coisas materiais. Tudo isso aqui uma hora vai se acabar, o ladrão vai roubar, as traças vão comer, o ferrugem vai corroer. Não adianta, Jesus falando, não adianta. Não adianta se focar tanto nas coisas dessa vida. São tudo materiais, é tudo passageiro. E nosso propósito nessa vida, irmão, quando eu falo nosso, eu falo a pessoa que conhece a palavra de Deus. Ela não pode ser avarenta. Nós não podemos ficar se preocupando em acumular bens. Isso é um erro fatal, irmão. E é uma garantia de herdar o inferno, porque o próprio Senhor falou, aonde tiver o teu tesouro, ali vai estar teu coração. O nosso coração, se estivermos só pensando nas coisas desse mundo, nunca vai estar focado em Jesus. Nunca o nosso coração vai ser morada do Espírito Santo. Se ficarmos focados nas coisas deste mundo, é perdição eterna, irmão. É morte eterna, é morte física e morte eterna. Lucas capítulo 12, versículo 31 diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, olha que palavra. Quando, irmãos, buscamos as coisas de Deus, se a pessoa, irmãos, ela é assalariada, esse dinheiro dá para comer, beber, pagar as contas, se vestir, ainda abençoa na casa de Deus. Eu sou prova disso. Eu fiz essa escolha, eu entendi essa passagem bíblica e não tem me faltado nada. Mas tem pessoas, irmãos, que ganham 3, 4, 5 salários, dá no final do mês, não conseguiu pagar todas as contas, ainda está endividado, ainda está... Isso quando não surge uma enfermidade, vai ter que gastar com enfermidade. Isso é aquela pessoa, irmãos, que não sabe administrar, porque está sempre focado em querer ganhar mais. Tem pessoas que têm um trabalho, não está sendo suficiente, vai arrumar outro serviço. Isso, irmãos, não pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher que serve a Deus, porque quanto mais você trabalhar, mais distante você vai estar do reino de Deus e das coisas do Senhor, do que Jesus tem para nós. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque a própria palavra fala, se nós formos fiel ao Senhor no pouco, sobre o muito Jesus vai nos colocar. Não precisamos querer abraçar o mundo, somente abraçar Jesus, que Ele vai cuidar de tudo. As demais coisas, irmão, Jesus cuida. Não vai faltar o necessário. Esse homem aqui, ele não estava contente, ele queria um celeiro maior, ele queria poder guardar o máximo possível. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 32, ele fala assim... Paulo, ele fala sobre as lutas que ele passou por causa das almas, da salvação de almas. E ele mesmo fala, se nós não ressuscitássemos, em vão seria ele combater contra o pecado. Paulo passou a caminhada dele, boa parte da vida dele, orando por almas.
esse avarento aqui, esse homem aqui, ele estava se preocupado em agradar a alma dele aqui nessa vida. Ele próprio falou para a alma dele, come, bebe, descansa. Ele estava falando aquilo para ele. Quer saber? Vou comer, vou beber, vou me alegrar, porque eu tenho muitos bens materiais. Triste do homem que confia no seu braço e não confia no Senhor dos Exércitos. Paulo está falando, se ele ficasse só pensando nessa vida e não na eternidade, na ressurreição das almas, olha o que ele vai dizer no versículo 15 e também no versículo 19. Se esperarmos somente por esta vida, irmãos, somos os piores miseráveis. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele vive aqui na terra com os olhos no futuro, né? Um futuro eterno. Não é a velhice, não é se preocupando com o que vai comer, com o que vai beber, não. É um futuro eterno, é na eternidade. A preocupação do homem de Deus é alimentar a alma com as coisas de Deus. Nós, cristãos, que conhecemos a Cristo, nós não alimentamos a nossa alma com as coisas deste mundo. Nós alimentamos a alma com oração, com jejum, com palavra, comunhão com os irmãos, ir na casa do Senhor, buscar ao Senhor. Isso sim é alimentar a nossa alma, é adorar a Deus, é louvar a Deus. Eu estava comentando com o pastor Adriano, ontem eu coloquei o som da televisão no último, limpando a casa e adorando a Deus. Irmãos, como eu me preenchi. À noite eu fui para o culto agradecer a Deus porque Ele se fez presente na minha casa. Ele estava lá, eu sentia a presença dEle. Eu louvava, eu glorificava a Deus pelo que tem feito na minha vida. Isso é alimentar a alma. O que esse homem fez aqui, irmãos, é para servir de exemplo para o incrédulo. Aquele que está com seus olhos firmados aqui nas coisas deste mundo. Tudo é passageiro, querido. Tudo um dia vai se acabar. Tudo isso aqui vai se passar. Esse homem estava preocupando somente com o presente, com o dia a dia. Ele não estava nem aí para a eternidade, para onde a alma dele iria. Hoje, irmãos, não tem como nenhum de nós se perguntar para onde que minha alma vai. A palavra está sendo pregada em todos os cantos, meios de comunicação. Você abre lá o Instagram, o que mais tem é pessoas pregando a palavra, Facebook, WhatsApp, tem mensagem para todos os lados. Você anda nas ruas, tem mensagens bíblicas nos outdoor, muros de casas. Nós sabemos sim que se ficarmos alimentando a nossa alma com as coisas deste mundo, não tem, irmãos, como fugir de uma realidade. É inferno. É fogo eterno, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. É palavras de Jesus. A nossa alegria tem que estar nas coisas de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele nos ensina a oferecer constantemente a nossa alma, da nossa alma, o melhor para a eternidade. E a nossa eternidade, o presente para a nossa alma, é estar ao lado de Jesus, é adorar a Deus, é se alegrar não em momentos curtos, como esse homem aqui, esse avarento. Eu vou chamar ele de avarento, representando todos aqueles aonde o seu coração está, que é nas coisas materiais. Tem gente que não vai na igreja por causa do trabalho, por causa do serviço. Eu não estou falando, irmãos, daquele que o seu único meio de ganhar seu dinheirinho é ter que sacrificar alguns cultos. Deus honra. Se você, irmão, pensar em sair, em pedir para Deus mudar de horário, Deus muda, porque eu tenho essa experiência. Eu era nova convertida, orando para Jesus preparar um emprego para mim. Jesus preparou numa transportadora de valores, era Prosegur. E ali eu comecei à tarde, de repente me mandaram para a noite, eu precisava trabalhar, estávamos começando a nossa caminhada. Mas eu orava dia e noite para Jesus mudar meu horário.
E eu ficava lá, irmã, quando eu acabava o serviço, 1 da manhã, 2, não tinha como voltar para casa, não tinha ônibus. E eu ia ler Bíblia, eu ia orar, falava, Jesus, me tira desse horário, eu quero ir para a igreja. Jesus fez, ia outras colegas de trabalho, irmãos. Surgiu oportunidade durante o dia, ia outras e eles não me mandavam e sabiam que eu queria. Ali eu comecei a orar e jejuar, Senhor, eu quero ir para a noite, eu quero ir para o dia, eu quero trabalhar durante o dia. Até que o Senhor moveu lá e eu fui para o dia e o nome do meu Deus foi glorificado. Mas eu não fiquei trabalhando à noite porque eu sabia que isso ia me esfriar espiritualmente. Porque o que eu precisava para minha alma, eu ia buscar na igreja, através de uma pregação de um pastor. Antes não tinha nem internet, não tinha tanta divulgação da palavra. E ali eu ia me alimentando e pela misericórdia do Senhor eu cheguei até esse dia de hoje. Amados, eu estava ali preparando a palavra e o Senhor me trouxe à memória a história desse submarino que ele sofreu uma implosão. Há mais ou menos 5 meses atrás, tinham 5 homens dentro deles. Eles foram ali, desceram no fundo do mar para poder ver os destroços do Titanic. Tinham ali 5 homens, irmãos. Eles não eram ricos, não. Eles eram milionários. Eram homens de muitas posses, irmãos. Homem de muita condição financeira. E os 5 morreram. E quem eram esses homens? Eu comecei a dar uma pesquisada. E ali, irmãos, um daqueles homens era um britânico. Aquele homem chamado Hamish Holding. Hamish Holding. Esse milionário, irmão, ele era dono de uma aviação. Ele era muitíssimo rico. E ele era um dos que estavam lá dentro daquele submarino. Aquele homem já tinha até feito voos espacial. E ele estava lá. Aleluia, glória a Deus. Um outro foi Shanzada Daudi. Um homem muito rico de uma família de Paquistão. Um homem milionário. Proprietário de empresas de fertilizantes, carro, energia. Um homem riquíssimo que estava lá. Ele tinha tanto dinheiro, irmão, e ele se dá esse luxo de ir até lá. E ali, irmão, estava junto também o filho dele, um jovem de 19 anos. Era um também daqueles tripulantes, chamado Sulaima Daoud. Morreu junto também. Tinha também mais um outro lá, Paul Henry. Esse bilionário, ele era um ex-comandante da Marinha Francesa. Ele era considerado o maior estudioso do naufrágio do Titanic. Ele esteve presente numa primeira expedição que recuperou alguns desses objetos desse naufrágio em 1987. Um homem riquíssimo. E ele também era o capitão por conhecer muito bem aquela região. Homens ricos. Estava também lá o fundador dessa empresa, responsável por essa embarcação. O nome dele era Stockton. Este homem, irmãos, ele já tinha ido até o fundo do mar, a 3.800 metros da superfície. Homens, irmãos, que desceram ao fundo do mar, que tinham muitos planos para a sua alma. Homens que jamais imaginaram que eles desciam, mas eles não subiam, mas não voltavam de lá com vida. Eles, como esse avarento, eles tinham planos de poder até, através dessa experiência, acumular mais bens ainda. Eram homens ricos, homens, irmãos, que não tinham preocupação com a eternidade. Homens que, no que eu pesquisei, não foi falado que nenhum deles eram cristãos. Homens que estavam ali preocupados com a eternidade. E esses homens, irmãos, desceram e não subiram. Da mesma forma que Jesus Cristo fala assim, no versículo 11. E ele fala, né? O avarento fala, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E Jesus fala Deus fala no versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Amado, se Jesus Cristo pedir a nossa alma hoje, o que vai ser da nossa alma? O que é que nós preparamos? Para onde ela vai? Será que vai ser uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? Para onde, irmãos, nós vamos mandar a nossa alma? Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu te convido a refletir nessa palavra. Para onde vai a nossa alma, irmãos? A vida que eu estou levando hoje, será que é vida de bebida, de mentira, de prostituição, de engano, de avareza? Quais estão sendo a minha prioridade? Minha prioridade é ir para o céu e levar minha parentela, levar quantos eu conseguir através da palavra. Será que a vida minha hoje é estar na igreja, mas de aparência? Quando eu saio da igreja, eu volto a velha criatura, mentindo, roubando, prostituindo, enganando. O que é que eu estou fazendo com a minha alma? Irmãos, não é Jesus que vai dar o destino para a nossa alma. Somos nós mesmos. A palavra está aqui sendo ensinada. O Senhor Jesus fala que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia e guarda, porque o fim está próximo. O que é que eu estou fazendo com a minha alma? Quando o Senhor me levar, quando Jesus vier me buscar, quando chegar a minha vez de abandonar este mundo, deixar essa carne que vai voltar para o pó, que os bichos vão comer, vai feder, vai apodrecer, não vai servir para mais nada. Mas a minha alma, será que ela vai estar no seio de Abraão, esperando pelos meus irmãos que um dia também irão para lá, aguardar o juízo final? Para onde eu estou mandando minha alma? Será que na igreja eu estou abrindo minha boca para louvar e adorar, em casa eu estou xingando, blasfemando o nome do meu Senhor? O que é que eu estou fazendo comigo, com minha alma? Jesus chamou ele de louco. Louco, insensato. Hoje eu vou pedir tua alma. Eu sempre falo aqui, irmãos. Às vezes nós falamos assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Faz nada. Faz nada. Quem faz é Jesus, é o dono da vida, é aquele que deu o fôlego da vida, é aquele que vai tirar. Um desmaiozinho, você cai no chão, já era. Acabou. O que esses homens puderam fazer com tanto dinheiro? Detalhe, viu, irmãos? Cada um deles pagou 250 mil dólares. Há 5 meses atrás, o dólar estava R$ 4,82. Transformando isso aí em real, dá 1.205.000, mais ou menos em real. Mais ou menos 1.205.000 reais. Foi o valor que cada um pagou por este passeio. Foi o valor que cada um pagou para descer a morte. Pagou pelas suas vidas 1.205.000. Isso aí para eles, irmão, não é nada. Para nós, estamos ricos. Para eles não é nada. Mas foi o preço que eles pagaram. E nós, irmãos, o que é que nós estamos fazendo com a nossa alma? Que valor nós estamos dando? O sangue de Cristo derramado na cruz. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Se nós estivermos, irmãos, pensando só nas coisas desse mundo, como esse avarento, nós somos os piores miseráveis. Pessoas que não são dignas de misericórdia. Pessoas desgraçadas. Não é um palavrão, irmãos. É uma pessoa que não tem a graça de Cristo. E a graça é um favor que nós recebemos de Cristo sem merecermos.
Nós não somos salvos, irmãos, porque somos bonzinhos. Nós somos salvos, irmãos, porque um dia alguém achou graça em nossa vida. E esse alguém foi Jesus, ao qual muitos não dão valor ao Senhor. É um desrespeito com a palavra. Rasga a Bíblia, fazem xixi e cocô em cima da Bíblia, cospe na Bíblia, come pedaços das folhas da Bíblia, sem temor nenhum. Ô dó, ai desses aí no inferno, se não se arrependerem. Ai desses aí que estão zombando do Senhor. Ai desses satanistas se não se converterem. Enquanto há fôlego, irmão, há esperança de salvação para esses. Jesus está voltando, amados. Jesus está às portas. E Ele está batendo. Aleluia. Não deixa Jesus Cristo de fora da tua vida. Não deixa Jesus Cristo de fora da tua casa. Abre a porta. Chama Jesus para entrar para dentro da tua casa. Não deixa Jesus de fora. Vai ser Ele, irmãos, que vai nos conduzir ao Senhor, ao nosso Deus. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmãos, vai ao Pai se não for pelo Filho. Aquele homem, ele não sabia o tempo de vida que ele ainda tinha. O livro de Jó, capítulo 27, versículo 8, diz assim: porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avarento, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Irmãos, qual será a esperança do homem sem Jesus? Qual será a esperança da mulher sem Jesus? Qual será a esperança para o jovem, para o adolescente sem Jesus? O que será, irmãos, desses, quando o Senhor arrancar a alma, tirar dele a alma? Oh, irmãos, enquanto a vida é esperança, muda de caminho, muda de pensamento, muda teus planos nesse dia de hoje. Não saia hoje para cometer maldade. Talvez você nem volte mais para casa hoje. Não saia de casa intentando maldade. Talvez você nem volte hoje a desfrutar da tua casa. Peça perdão. Peça para Jesus Cristo tirar essa maldade do coração. Peça para Jesus te perdoar. Esposo, não sai de casa. Não abandona tua esposa, teus filhos. Jesus pode até não te dar mais oportunidade. Não comete tamanha loucura. Esposa, não abandone teu lar, teu esposo, teus filhos. Aguenta mais um pouco. Mas não abandona. Não abandona a tua família. Foi Jesus quem deu. Tudo na vida vai ter preço. Não pague preço por desobediência. Não experimente cair na mão do Deus vivo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Busque o temor ao Senhor. Busque temer ao Deus dos céus. Aquele que tem controle sobre tudo e todos. Jesus está voltando. Os sinais estão aí para todos verem e ouvirem. Verem a fúria do mar, do vento. É tempestade, maremotos, terremotos. Chuvas aí no Paraná, quantas casas estão sendo destruídas. Oh, meu Deus, guerra. Guerra Ucrânia contra a Ucrânia contra a Rússia.
Israel contra Gaza. Quantas almas já desceram à sepultura? Quantos desses desceu à sepultura? Como esses homens no submarino, como esse insensato, que pouco se preocupava com a alma. Você que me ouve, ainda há tempo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ainda dá tempo. Jesus está voltando. Não pague para ver. Louvado seja Deus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O dia de hoje pertence a Deus. Olha o que Tiago, no capítulo 4, versículo 13, diz. Presta atenção. Aleluia. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Todo aquele, irmãos, que está aí cheio de planos, que não é para com o reino de Deus, são planos malignos. Planos que vai condenar a vossa alma. Planos que estão se distanciando de Jesus e da eternidade. Planos aos quais o Espírito Santo não está incluído. Por isso que Tiago fala, tudo que vós fores fazer, colocai primeiro se é a vontade do Senhor. Se Deus está nisso, se Deus se agrada. Se Deus concorda, se Ele aprova este emprego, este trabalho. Ora para ver se Deus apoia esse relacionamento, esse namoro. Enganoso é o coração. Não toma decisões pela emoção. Eu, particularmente, já quebrei muito a cara por deixar o emocional falar mais alto. Orava a Deus, mas não era persistente na oração. Tomava decisões que o Senhor não se agradava e quebrava a cara. Mas Tiago está falando aqui, busca a confirmação do Senhor. E só temos confirmação de Jesus, irmãos, quando há paz em nosso coração. Nós temos um diferencial, irmão. Temos Jesus, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Busque no Senhor as suas decisões. Não se precipite. Vá devagar, mas sempre. Como disse Jacó, no passo do gado. Devagar, mas sempre. Devagar, mas sempre. Se o gado andar rápido, ele vai fadigar e morrer. Se nós sairmos atropelando tudo, irmãos, vamos chegar um momento que vamos estar fadigados. Vamos estar ali atribulados, cansados da vida, porque saímos atropelando tudo. É no passo do gado, irmãos. Devagar e sempre. Busque o Senhor, amados, enquanto pode achar. E você que está desviado, que um dia tomou da água da vida, volta para Jesus. Ele está com os braços abertos. Ele te espera, filho amado. Filha amada, teu lugar não é no mundo. Teu corpo não é para dar prazer a Satanás. Teu corpo já foi selado com o Espírito Santo. É morada dele. Abandona essa bebida. Abandona esse relacionamento fora do casamento. Abandona essa vida errada. Para, chega. É tempo de Cristo na tua vida. É tempo que Jesus Cristo quer novamente te abraçar. Jesus quer te falar nessa manhã,
Filho meu, volta para mim. Filha minha, o mundo não é para você. Volta para mim. Volta para Jesus. Volta, porque este mundo do crime, ele tem hora para acabar com a tua vida. Porque o crime não dá futuro seguro para ninguém, nunca deu e não vai dar. Jesus te chama, Jesus te convida, entrega a sua vida para Ele, confia nele e tudo mais Ele fará. Busque a Jesus, deixe que as demais coisas Ele vai cuidar. Ore mais, jejue mais, busque mais o Senhor da glória. Ele está à porta, Ele quer entrar. Para um pouquinho de fazer tudo que você está fazendo e observe os sinais que Ele está na porta batendo. Busque ao Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não se prenda às coisas deste mundo. Aonde estiver a tua riqueza, vai estar o teu coração. Que a tua riqueza esteja no reino de Deus. Que a tua riqueza esteja em meditar a palavra. Buscar a vontade de Deus para a tua vida através da palavra. Isso sim agrada a Jesus. As demais coisas, um emprego bom, um bom relacionamento, saúde, Ele vai te dar. Ele vai te dar porque tudo está nas mãos dEle. O controle é dEle, é tudo dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Busque a Jesus, meu querido, enquanto pode achar. Amanhã pode nem vir. Eu não vou falar nem amanhã, ou à tarde. Pode nem vir. Quantos nesse exato momento, num piscar de olhos, estão descendo a sepultura? Estão abandonando esse corpo carnal. E a alma, só o Senhor Jesus sabe para onde irá. Eu sei para onde eu estou enviando a minha alma. Você também sabe. Faça essa análise. Faça esse autoexame. Para onde você, meu amado, minha amada, está guiando a sua alma? Para onde você quer passar a eternidade? Onde você quer passar a eternidade? Ao lado de Jesus, onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não vai haver trevas. A glória de Deus alumiará toda aquela cidade, aquele lugar. Ou você prefere guiar sua alma para o inferno, aonde cada um vai saber o porquê de estar lá? Ninguém, irmãos, na eternidade vai ter dúvida o porquê que sua alma foi para lá. Vai vir o julgamento final. Jesus vai julgar cada um de nós. E quando Ele concluir o julgamento, Ele vai dizer o porquê que você foi para o inferno. Ele vai trazer tudo, irmão. Um grande livro vai ser aberto. Não um livro da vida, com os nomes, mas um livro de obras. Tudo que nós fizemos, o Senhor vai abrir. E vai mostrar para cada um de nós tudo que nós fizemos aqui, irmãos. E aí o Senhor vai dar a sentença final. Vinde para o reino do meu Pai. Vinde, benditos, para o reino do meu Pai. Ou Ele vai falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Faz a tua escolha aí, querido. Ainda dá tempo. Que o Espírito de Deus venha te incomodar. Que o Espírito Santo de Deus venha te confrontar nessa manhã. Para que você tome a decisão certa. Faça a escolha certa, amado. E eu te aconselho. Dizem que conselho, se fosse bom, não dava. Se vendia. Mas eu te falo o que eu faço com a minha vida e com a minha alma. Eu a conduzo todos os dias para a presença de Cristo. Se você quiser conduzir a tua alma para Cristo, aí na tua casa, fecha teus olhos,
Coloca a mão no teu coração e fala, porque Ele está ouvindo. Fala para Jesus que você está entregando a sua vida e a sua alma para Jesus. E que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, eu paro por aqui. Que Deus seja glorificado, exaltado, engrandecido. Que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra no teu coração. Glórias a Deus. Aleluia.